Fala galera, Invocação do Mal 3 finalmente estreou depois de tantos e tantos adiamentos. Mas antes de começar a crítica assim curte o vídeo, assina o canal, a gente precisa muito dessa ajuda. Se está conhecendo agora o canal da Take, seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, muitas notícias da cultura pop, além de muito conteúdo original. Então assim curte o vídeo, assina o canal para não perder nada. Então galera, mais um caso real aqui do Ed e da Lorraine Warren. E esse filme, assim, é óbvio, tá? Já saíram muitas críticas já falando sobre esse filme, principalmente dessa mudança de tom, tá? Não é bem, na verdade, uma mudança de tom, assim, mas essa mudança na maneira como é executado o principal elemento do filme, que é realmente conseguir criar esse suspense para chegar no terror. E a diferença, cara, não é só na mudança de diretor, tá? Não é o James Wan que está dirigindo esse filme mais, o diretor dos dois primeiros Invocações do Mal, agora é o Michael Chaves. E acho que o principal elemento que leva é essa diferença que está tendo de percepção de todo mundo. Principalmente dos críticos, tá? Quando eu falo todo mundo, na real, sim, são os críticos. É realmente a casa não ser o elemento principal desse filme. Porque nos dois primeiros filmes, tá? O James Wan conseguiu criar que a casa tivesse uma vida intensa e ao mesmo tempo que a casa contasse muito da história. Tá? E nisso evocava muito os filmes de terror antigos, tá? Principalmente assim, a história principal do Exorcista, por exemplo, ela se cria muito dentro da casa, é aquele ambiente lá que conta a vida. E no primeiro Invocação do Mal, e assim como no segundo Invocação do Mal, o James Wan consegue fazer a mesma coisa com a casa onde se passa a história, em ambos os filmes. E aqui, cara, é diferente, entendeu? Já esse contexto da história já é diferente, porque a história, ela vai para outros níveis, né? Ali tá dito muito na venda do filme, toda a questão do merchandising, que essa história é a história mais impactante que os Warren encontraram no decorrer da sua história. Dá para se entender por quê, porque ela tem bastante complexidade de como acontece isso, tá? E obviamente, né, para chegar nesses tons complexos que a história precisa, o elemento da casa, ela perde muita força. Então, assim, ela aparece em alguns momentos do filme, principalmente na ligação da primeira família lá, que é realmente a família que vai desencadear tudo através do exorcismo que eles estão fazendo com o David, a passagem, né, que o Arne faz em relação a assumir, para conseguir livrar do David também, acaba assumindo aquele demônio. E a casa, ela acaba tendo menos importância a partir do momento onde o Arne e a namorada não moram mais lá. E aí, cara, a gente tem, querendo ou não, outros elementos que vão tendo importância no Invocação do Mal 3, tá? Eu acredito muito, assim, pra mim, assistindo o filme, tá? Eu adoro Invocação do Mal. Adorei o primeiro filme, adorei muito o segundo filme, tá? Eu cheguei até a gostar mais do segundo do que o primeiro filme, assim, por alguns elementos lá que tem em relação à história mesmo, como funcionam dentro da história. E aqui, esses elementos, eles vão acontecendo de uma maneira completamente diferente e tu precisa entender isso, né? A história precisa evoluir. E também, assim, vai ver Invocação do Mal 3, terceiro filme já dessa franquia. De novo baseado, obviamente, né, num caso real dos Warren. Para ser o mais do mesmo também, eu acho que perde muita força e do porquê também da gente de novo ver o mesmo elemento da mesma maneira ser contado. Então eu acredito muito que isso entra em evolução também. Uma coisa que eu concordo, cara, é que nesse filme, assim, todo o clima, tá, que precisa ser construído em relação ao suspense, ele funciona, tá? Esse é um ponto principal, sim, ele funciona. A maneira dele funcionar é, sim, diferente dos outros filmes, porque ela é mais rápida, tá? Ela consegue utilizar, nesse filme aqui, recursos de outros filmes do gênero. Por exemplo, ele começa a utilizar a questão da trilha ser muito mais forte e muito mais persistente durante o filme, tá? Para dar quase momentos de jumpscare ali com a gente. Assim como situações ali de realmente ter criado esse jumpscare pra gente, né? Seja a questão do elementos ali utilizados de demônios, sejam elementos ali onde os personagens são, né, surpreendidos por algum elemento, principalmente a partir do momento onde o Ed e a Lorraine começam a viajar. Essa cena aqui, inclusive, né, onde a Lorraine começa a entender como aconteceu lá, né, um dos assassinatos, que tem o corpo desaparecido. Então aí o filme começa a utilizar esses elementos também. Só que, cara, ele tá tudo dentro do que tá sendo a proposta desse filme, tá? Ele é diferente? É. Só que também essa diferença vem muito pela essa mudança de ambiente. Esse ambiente agora ele tá amplo. Ele tá em vários e vários lugares diferentes. Ele não tá centrado numa casa. Então também ele precisa agir de formas diferentes também para conseguir funcionar todos esses elementos. Porque não tem como criar a mesma sensação
como James Wan criou nos 2 primeiros filmes dentro, né, centralizados naquelas casas, com aquelas casas tendo vida. Não é, são os ambientes utilizados no terceiro filme são muito maiores. Uma coisa que eu não gostei, tá, foi a partir do momento onde o Ed e a Lorraine vão, né, começar a fazer suas investigações e viagens, tudo mais, conhecem o ex-padre e tudo mais. A partir daquele momento ali, toda a história do Arnie também, ele começa a perder força, tá? E ele, querendo ou não, é um elemento que no primeiro ato do filme é extremamente importante, junto com o David, junto com a namorada. E a partir do segundo ato em diante, ele perde muita força, ele fica só sendo, cara, um elemento dentro de toda a história. Ele não acaba sendo uma parte participante diretamente com o Ed e com a Lorraine. E aí que acho que está a principal mudança que acaba sendo um problema para esses elementos aqui. Essa distância toda que eles têm da questão da investigação, da onde está, né, na penitenciária que está o Arnie, essa distância tudo cria um elemento que acaba não funcionando tanto para a continuidade da história desse filme, assim. E aí, assim, acho que pior do que não ter o elemento da casa, esse distanciamento entre esses personagens que são principais, né, tanto de um lado quanto de outro, acaba criando esse distanciamento ali. Por mais que tem, obviamente, a apresentação da responsável por toda a seita que está fazendo ali, que ela precisa entrar nesse caminho, né? Não podem ter vários personagens principais ao mesmo tempo ali. O Ed e Lorraine, a personagem ali, a filha do ex-padre, junto com o Arnie e tudo mais, né? Alguém ele tem que perder força. O problema é que antes está muito apresentado pra gente o personagem do Arnie. Então isso dá um certo estranhamento, né? E acaba nos distanciando também da gente conseguir se importar com o Arnie o tempo todo. Porque a gente precisa se importar com ele, assim como a gente se importou com os personagens que estavam tendo, sim, personagens que estavam sendo possuídos nos 2 filmes anteriores. Aquela ligação entre eles e o Ed e Lorraine era muito maior do que acontece aqui. Então, talvez isso pra mim seja o maior problema, tá? Chegou um momento do filme que eu não me importava mais tanto com o que estava acontecendo com o Arnie, porque ele estava sendo só mostrado como um exemplo, uma consequência, porque o foco, obviamente, né, o Ed e Lorraine levam o foco do filme para outro lugar, e para outro lugar acaba aparecendo também muito mais com força, porque o roteiro precisa disso também, não adianta, o roteiro precisa que a filha, né, do padre realmente apareça com essa importância gigante, porque ela é, querendo ou não, a pessoa que desencadeou tudo isso. Ela é a motivação de tudo que está acontecendo nesse filme. Então assim, galera, entre mudanças, entre erros, entre acertos, cara, gostei bastante do Invocação do Mal 3. Obviamente, assim como eu falei, cara, ele tem diferenças em relação aos outros 2 filmes, não só na questão de direção, não só na questão da ambientalização do que está acontecendo, mas também na maneira como o roteiro vai levando a partir do segundo para o terceiro ato. Não é algo que prejudica o filme, é muito essa questão pessoal. E, muito importante, o principal elemento que ele tem que atingir, ele atinge, cara. Ele consegue sim criar essa tensão, ele consegue sim criar esse suspense para ir sim pegando e se aproximando muito do gênero de terror. Ele consegue sim. Já assistiu Invocação do Mal 3? Coloque embaixo nos comentários o que achou, vamos debater sobre. Não esquece daquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui.